Oi, pessoal, meu nome é Débora Soares, eu sou representante da equipe BTQ e hoje nós estamos aqui para trazer os principais tipos de trocadores de calor. Se você já está mais avançado na graduação, provavelmente você já fez a disciplina onde você estudou sobre os trocadores de calor, realizou os cálculos, conheceu os seus principais tipos. Mas esse vídeo ainda assim é para você, pois nesse vídeo você vai relembrar alguns conceitos que são muito importantes. Agora, se você ainda não fez a disciplina, também esse vídeo é para você, pois assim você já vai estar preparado quando fazer a disciplina de trocadores de calor. Mas o que são trocadores de calor realmente? Eles são equipamentos utilizados para realizar a troca térmica entre dois fluidos ou mais. Ou seja, nós utilizamos trocadores de calor nas indústrias quando nós queremos que um fluido ele venha a ser resfriado ou que outro fluido venha a ser aquecido. Então, o que acontece? O fluido que tem maior temperatura, ele vai transferir calor para o fluido de menor temperatura, até que cheguem a um equilíbrio térmico. É isso que acontece nos trocadores de calor e onde eles são empregados. Vale lembrar que existem muitos tipos de trocadores, os quais eles são classificados de diferentes formas. E, claro, cada indústria possui um tipo que se adeque melhor àquele meio. O que acontece é que cada indústria possui a sua necessidade. Então, nós temos um espaço físico diferente, nós temos fluidos diferentes, pressões, taxas de troca térmica diferente e todas essas condições interferem e fazem com que o engenheiro venha a escolher qual o melhor tipo de trocador de calor. Por isso é tão importante conhecer os seus tipos, saber as suas vantagens e as suas desvantagens, pois você, como engenheiro, quando estiver trabalhando, vai precisar decidir qual é o melhor tipo para o seu ambiente de trabalho. Então, como a gente falou, os trocadores de calor eles podem ser classificados em dois tipos, que é quanto ao seu escoamento e quanto à sua construção. Nesse vídeo a gente vai trazer quanto à sua construção, mas vamos falar também sobre o escoamento de cada tipo de trocador de calor. E o primeiro tipo que vamos falar é o trocador de calor mais usual, que é o trocador bitubular, que como o próprio nome já diz, ele é formado por dois tubos concêntricos. Você pode observar um esquema do trocador de calor bitubular aqui do lado. Esses fluidos, eles podem escoar de duas formas, seja paralelo, onde eles entram pelo mesmo lado e saem pelo mesmo lado, os dois fluidos, ou contracorrente, onde um fluido entra por um lado e o outro fluido entra pelo outro, e assim eles também saem em direções opostas. Vale lembrar que um fluido ele vai escoar pela parte anular e o outro, claro, ele vai escoar pelo tubo central. Dentre as suas vantagens, então, nós podemos destacar a sua fácil manutenção e fácil limpeza, uma vez que é um trocador de calor mais simples, e ele pode ser utilizado principalmente devido ao seu diâmetro reduzido em sistemas que possuem pressões elevadas e fluidos que possuem uma viscosidade maior, ou seja, são aqueles fluidos que muitas vezes possuem uma densidade grande, que possuem sólidos ou fibras na sua composição. Então, nesses casos, o trocador de calor bitubular é o mais indicado. Já o tipo de trocador número 2 é o trocador de calor casco e tubo, que é o mais utilizado industrialmente. Ele também, como pelo próprio nome já diz, ele é formado por um feixe de tubos que é envolto por um tubo maior, que é conhecido como nosso casco. Quando nós vamos dimensionar um trocador de calor casco e tubo, nós devemos levar em consideração os números de tubos internos que nós temos, que nós chamamos de multipasses. Esses multipasses são muito importantes quando nós vamos dimensionar esse trocador de calor, e ele vai ser responsável pelo meu escoamento. Então, quando nós falamos de um trocador de calor casco e tubo, o seu escoamento é multipasse. E aí, dependendo do número de tubos que nós temos, vai ser o número de multipasses que nós também teremos.
E as vantagens desse tipo de trocador de calor é que ele é muito utilizado em sistemas que também possuem uma pressão elevada e temperatura elevada, e eles são mais eficientes do que os outros trocadores, uma vez que a área de contato é maior. Então, ele é mais eficiente do que, por exemplo, o trocador de calor bitubular. Só que, claro, existem algumas desvantagens. Esse tipo de trocador ele é muito grande, então necessita de um espaço físico que também seja grande. Além de, claro, ele possui uma difícil manutenção e limpeza, uma vez que é formado por um feixe de tubos. E o nosso número 3 trocador de calor é o trocador de calor de placas, que é um dos mais utilizados também e que vem ganhando grande força no meio industrial. Inclusive, aqui no nosso canal da BTQ, a gente já publicou um vídeo sobre o trocador de calor de placas, onde explica como é o seu processo de uma forma bem dinâmica. Então, se você não assistiu, não perca essa oportunidade, pois é muito interessante e vai agregar conhecimento a você. Então, os trocadores de calor de placa são formados por um conjunto de placas que podem ser lisas ou ondulosas e elas estão interligadas então por uma armação metálica. Os fluidos então eles vão escoar entre as placas e esse escoamento ele pode ser tanto paralelo como contracorrente. Aqui do lado vocês podem observar uma demonstração de como é o trocador de calor de placas e o que acontece é que o fluido quente ele passa por uma parte, uma superfície dessa placa e o meu fluido frio vai passar pela superfície oposta. E assim vai ser realizada então a troca térmica entre esses meus fluidos. Vale lembrar que existe um sistema de vedação que faz com que esses fluidos eles não se misturem e apenas troquem calor através da minha placa. E as vantagens desse tipo de trocador de calor é que ele é mais compacto, ou seja, ele pode ser utilizado em espaços menores, que não é o caso do trocador de calor casco e tubo. Além disso, tem a vantagem que ele possui uma boa adaptação, ou seja, caso alguma placa venha a estragar, você pode retirar ela e o processo continuar normalmente, ou se você precisa de uma troca térmica maior, você apenas acrescenta placas e o seu processo pode continuar normalmente. Então, ele possui uma boa adaptação para diferentes situações. E o nosso quarto tipo de trocador de calor é o trocador de calor aletado. Ele também é um tipo bastante utilizado e utiliza passagens como sanduíche. Então, um é colocado por cima do outro, para que venha aumentar a minha efetividade térmica desse tipo de trocador. O fluxo desse tipo de trocador pode ser tanto transversal como contrafluxo. E as aletas que possuem nesse trocador, elas são variáveis. Então, nós temos aletas retas, aletas deslocadas, aletas onduladas, entre muitas outras. Para ficar mais claro, observe aqui do lado a imagem de um trocador de calor aletado. Onde eles são principalmente utilizados, Débora? Eles são utilizados principalmente em plantas que possuem uma baixa temperatura, o que os outros trocadores de calor já não são tão indicados. Então, em processos como plantas de liquefação de gás natural, de hélio, de oxigênio, os trocadores de calor aletado estão muito presentes. E existem outros muitos tipos de trocadores de calor, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, se você gostou e quer continuar conhecendo um pouco mais dos trocadores de calor, comenta aqui embaixo que nós podemos fazer a nossa parte 2 desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal da BTQ. Assim, você sempre será avisado quando um vídeo novo sair. Ah, e não se esqueça, terça-feira que vem nós temos mais um vídeo aqui no canal da BTQ e durante a semana toda a gente tem sempre um conteúdo novo saindo em todas as nossas redes sociais. Não deixe de conferir. A BTQ cresce junto com vocês nessa trajetória. Até a próxima, pessoal!